porque é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu não sei, vocês já estiveram diante de um tribunal? Eu nunca estive. Eu acho que ia sentir bem desconfortável. Você tem que provar que você é inocente. E muitas vezes você se acha culpado, especialmente na questão do pecado, né? E nós estudamos nessa semana, na nossa lição, essa questão do julgamento. A lição fala desse julgamento. Mas antes de entrar nesse julgamento, eu tenho estudado a Bíblia de um modo diferente, desde 2002 aproximadamente, tentando ver quando as coisas aconteceram. Na verdade, Ellen White diz que devemos estudar os grandes sinais que indicam o tempo em que estamos vivendo. Eu me lembro que fiz uma série de profecia, uma série profética na Universidade Adventista da África. Fica lá em Nairobi, no Quênia. E eu lembro quando chegamos em Daniel capítulo 11, onde tem uma série de eventos ali. E eu puxei os eventos atuais, onde os professores disseram assim: você está fazendo uma interpretação profética de jornal. Mas é isso que a Ellen White diz, não é? Ela diz: devemos estudar os grandes sinais que indicam o tempo que estamos vivendo. Eu não posso fechar os olhos para os jornais ou para os acontecimentos que estão diante de nós. Na verdade, Ellen White diz: erga os vigias agora a voz e deem mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Muitas vezes quando eu prego por aí, eu gosto de dizer assim: olha, imagine que isso aqui é uma grande linha do tempo. Aqui é a criação e lá é a segunda vinda de Jesus. E a gente começa a analisar em que lugar que a gente se encontra nessa linha do tempo. Mais para lá, mais para cá. E normalmente as pessoas me jogam logo lá no final da linha, sabe? É assim que normalmente acontece. Porque Deus, Ele criou o nosso tempo e usa o tempo para se comunicar com o homem. Ele criou a semana, Ele criou os meses, Ele criou o ano, o nosso tempo. E Ele chega para Noé e fala assim: Noé, eu vou mandar um dilúvio para destruir essa terra daqui a 120 anos. E Ele chega para Jeremias e fala: Jeremias, essa cidade vai ser destruída. Babilônia será o invasor, vocês serão levados cativos, mas vai ser por 70 anos. Deus sempre se comunicou e comunica com o homem através do tempo. E às vezes Ele dá algum tempo para as pessoas se arrependerem. É o caso de Jonas, que pregou: olha, daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Então vamos colocar esse juízo numa linha do tempo. E eu vou começar antes que tivesse tempo. Porque a Bíblia começa em Apocalipse capítulo 12 falando da antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Que é quando Satanás é expulso do céu. E isso aconteceu antes da criação. Houve um músico, um cantor aí, que ele colocou data para isso aí. Era um tal de Raul Seixas, ele disse que foi há 10 mil anos atrás. Eu não sei a data, a Bíblia não menciona. Mas houve um momento em que aconteceu a criação da terra. Tudo bonito, perfeito, maravilhoso. É gostoso a gente ver ali a criação da terra. Como as coisas aconteceram. Né? E quando aconteceu isso? Bom, normalmente nós adventistas do sétimo dia colocamos essa data aproximadamente 6 mil anos atrás. O pastor Ted Wilson, na última conferência geral, em seu sermão, ele disse assim:
Creio no espírito de profecia que foi inspirado, assim como Deus inspirou os profetas da Bíblia, que diz que esta terra foi criada por volta de 6.000 anos atrás. Mas, além dele, Ellen White usa muito essa expressão. E na Meditação Matinal Exaltai, tem uma citação ali da revista Adventista Americana que diz assim: geólogos ateus afirmam que o mundo é muito mais velho do que indica o relato bíblico. Eles rejeitam o relato bíblico devido a certas coisas que para eles são evidências da própria Terra, de que o mundo tem existido por dezenas de milhares de anos. E muitos que professam crer no relato da Bíblia não sabem explicar maravilhosas coisas que se encontram na Terra, como o conceito de que a semana da criação consistiu apenas de 7 dias literais, e de que o mundo tem agora apenas cerca de 6.000 anos. Então, nós temos a criação da Terra aí aproximadamente 6.000 anos atrás, de acordo com Ellen White. Mas houve um momento que aconteceu o pecado. Quanto tempo esse casal feliz ficou sem pecado? Existe uma tradição judaica que diz que é 30 anos. Que eles ficaram lá dentro do paraíso. O meu pai diz que é 33 anos e meio. E quando ele falou isso, eu disse: ué, como é que o senhor chegou a essa conclusão? Porque Jesus é o segundo Adão e viveu 33 anos e meio no mundo mau. Ele tinha que viver o mesmo tempo que o primeiro Adão viveu no mundo bom. Faz sentido, mas não está na Bíblia. Mas, né? Talvez tenha sido, quem sabe? Não temos certeza quanto tempo eles viveram lá. Mas deve ter sido algum tempo. Para quem viveu 930 anos, 30 anos era uma infânciazinha pequena, né? Bom, quando houve o pecado, Deus pôs em prática o plano da redenção. E o que é o plano da redenção? É um plano para trazer de volta a humanidade até Deus. Quando você faz um planejamento, e olha, foram 10 anos como professor, então eu tinha um planejamento, né? Todo ano tem isso. Aliás, você faz até uma reavaliação do planejamento de tempos em tempos. Uma coisa muda. Mas o plano de Deus é perfeito. Nesse plano, todas as coisas estavam colocadas ali. E esse plano vem se cumprindo à risca, inclusive o que nós vamos ver hoje. A questão do julgamento. Opa, passou demais aqui. Houve também um período de juízo, que a coisa ficou tão mal, que 1656 anos depois da criação, Deus teve que destruir esse planeta. E nesse julgamento, apenas 8 pessoas foram salvas naquela ocasião. E aí nós temos a primeira vinda de Cristo. Percebo que eu coloquei lá cerca de 4.000 anos depois da criação. Na verdade, o nosso maestro aqui leu um trecho do Desejado das Nações, que dizia ali, alguém prestou atenção? Ali dizia que Jesus veio a esse mundo depois de 4.000 anos de pecado nessa terra. Então, esse é um pensamento de Ellen White. Eu nem pus aqui, mas já que ele leu, eu mencionei. Não é? E por isso coloquei ali. Cristo veio, que é a primeira vinda. E é interessante sobre essa questão da primeira vinda, irmãos, que eu não coloquei ali, mas quando você lê o texto inspirado, especialmente desejado, diz assim que quando o relógio do tempo profético marcou aquela hora, Jesus nasceu. E antes diz assim, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Porque Deus sabe o que vai acontecer, o que acontece. E eu gosto, inclusive, de ler esse texto de Gálatas 4:4, que diz assim, quando chegou o tempo certo, na verdade, na versão mais tradicional, diz assim, quando veio a plenitude dos tempos. Né? Mas na nova versão, na linguagem de hoje, diz assim, mas quando chegou o tempo certo, o tempo de Deus, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana, e viveu
debaixo da lei. Bom, se existe data para tudo, também existe data para o julgamento. Não é? A Bíblia diz assim, Atos 17, 31. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Há um dia em que todos serão julgados. E é isso que a lição trata. Não apenas é um julgamento, mas que tem algumas fases. Né? Nós vimos aí, na verdade, que esse julgamento tem 3 fases principais. O juízo pré-advento, o juízo milenar e o juízo executivo. E a lição da escola sabatina diz assim: todo o processo termina com a vindicação dos justos e a segunda morte dos ímpios. É importante a gente saber que Daniel, que fala desse julgamento, em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, ele diz que esse julgamento é a favor dos santos. Então, se você é santo ou separado por Deus, não é para ter medo. É para estar feliz. Daniel diz assim: até que o ancião veio e me pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Se considerem santo do Altíssimo, porque vocês fazem parte do povo de Deus. E chegou a hora de eles tomarem a posse do reino. Na verdade, essa palavra chegou a hora, essas palavras estão na minha mente soando, né? Eu até tenho um canal no YouTube chamado Chegou a Hora, porque acredito que chegou a hora. Estamos vivendo em momentos solenes. Uma coisa interessante que a lição traz são os textos de Mateus 25, 31 a 46. Eu não vou ler todos os textos porque vocês já leram. Mas considerem comigo, fala sobre o julgamento. Na verdade, quando você lê Mateus capítulo 24, você tem os sinais. Você tem um período de tempo de tribulação, descrito também em Daniel e Apocalipse. E depois você tem um pouco da preparação. São as parábolas que aparecem em Mateus 25. E ali diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestiais. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E aí continua dizendo: e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Agora é o momento de escolher se você quer ser ovelha ou se você quer ser bode. Ainda dá tempo de escolher. Não é? E é importante a gente pensar nisso. Porque ele vai dizer para os salvos essa frase maravilhosa. Mas para os bodes ele vai dizer: afastai vocês que praticam o quê? A iniquidade. Frase dura de se ouvir, né? Então, se ele, quando vier na sua glória, ele vai separar os bodes das ovelhas, é porque ele já vai saber quem é ovelha e quem é bode. Então, esse julgamento já deve ter acontecido, né? Quando ele vier. E há também aquele que julga. Está em João 5, 21 a 29, diz assim: da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento a quem? Interessante que o juiz é o Filho, é Jesus, mas ele também é o advogado.
E ele também é o que pagou a fiança. É aquele que redime. Então, se você é amigo do juiz, amigo do advogado e amigo daquele que redime, ele precisa ter medo. Não é? A coisa vai dar certo. A coisa vai em frente. Na verdade, irmãos, esse julgamento, ele também é o julgamento do Pai. Deus está provando que ele estava certo e Satanás estava errado, ou está errado. Sempre esteve. E ele mesmo vai reconhecer isso quando houver o julgamento executivo. Né? Uma coisa importante para saber a respeito dessa questão do juízo, a gente tem que ter em mente que, e a lição menciona isso, somos salvos pela graça, pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Somos justificados pela fé. Fé no sacrifício de Jesus, que é a fonte da graça. E julgados pelas obras. Ou seja, os que assim produzem boas obras, aceitam que os mandamentos de Deus sejam escritos no coração. A base do julgamento de Deus são os 10 mandamentos. Como é que é esse negócio de escrever os mandamentos no coração? Existem alguns mandamentos que já estão escritos no coração, de muita gente. Eu saí de manhã hoje, não sei me lembrar, olha, não mate ninguém hoje, hein? Você vai lá no LASP, mas não mate ninguém hoje, por favor, se controle. Não, porque esse mandamento do não matarás já está no meu coração. Eu não tenho essa compulsão para matar. Não é? Talvez alguns tenham a compulsão de tomar o nome de Deus em vão. Ele tem que se curar. Com o tempo isso vai se tornando natural para ele e fica normal. E assim é com cada mandamento, sabe? E quem consegue fazer essa transformação na nossa vida é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. O texto da lição que é importante, hein? No fim, o juízo não é o momento em que Deus decide nos aceitar ou rejeitar, mas o momento em que Ele indica qual é a nossa escolha final. Se o aceitamos ou não. Uma escolha manifestada pelas nossas obras ao longo do tempo. A ovelha faz obras de ovelha. Come como ovelha, veste como ovelha, canta como ovelha. Tem estilo de ovelha. Já o bode é diferente. Ele come como bode, se veste como bode. Vocês entenderam o que eu estou falando? O cristão tem que ter um estilo de vida cristão. E o estilo de vida cristão é olhar para o modelo, que é Jesus Cristo, e tentar copiar o máximo. Eu lembro de... Eu vi o nome de um livro, eu entrei lá numa livraria, falei, queria comprar um livro aqui, eu esqueci o nome. Falei, qual autor? Também não sei. Falei, mas o que fala? Eu acho que é a comida que Jesus comia. Falei, é mesmo? Esse livro, não, vamos olhar aqui. A livraria Saraiva, ele foi lá no computador, tentou achar alguma coisa parecida, e não é que tinha não, um negócio parecido lá, era um livro de regime. É impressionante. Que ensinava como emagrecer comendo a comida que Jesus comia. Mas eu comprei o livro, é muito interessante. Porque ele fala do regime de Jesus, né? E o regime de Jesus, obviamente, na cultura da época era bem diferente de hoje. Mas nós temos, obviamente, um regime cristão. Para você ter uma saúde perfeita, né? Bom, na parte inicial desses juízos, aparece o juízo pré-advento, que acontece lá no tribunal celestial. E a Bíblia descreve isso em Daniel capítulo 7, 9 a 14. Deixa eu ler para vocês. Enquanto eu olhava, isso é Daniel olhando, aí eu queria olhar também, viu? Todos foram postos no lugar. E o ancião se assentou, suas vestes eram branco como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam incandescentes. E saía um rio de fogo diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal anunciou o julgamento e os livros foram abertos. Em Apocalipse capítulo 5, na verdade 4 e 5, João via a mesma coisa.
esse trono, com Jesus ali, muito brilho. Aliás, João até amplia, diz que existe ali 24 anciãos. E quando você vai estudar um pouquinho, você chega à conclusão que provavelmente esses anciãos são pessoas que já foram da terra e estão ali olhando para ver que o julgamento vai ser justo e correto, né? E nós temos na nossa linha do tempo todo esse planejamento. Olha que coisa interessante. Quando você estuda Daniel 8 e 9, você percebe que houve um período de 2.300 anos, que terminou em 1844. E esse período, várias coisas estavam determinadas. Vou dizer para vocês uma coisa: Jesus tinha tempo para nascer, Jesus tinha tempo para ser batizado, Jesus tinha tempo para morrer. Você se lembra que uma vez os discípulos falaram assim para Jesus: vamos para Jerusalém? Ele falou assim: minha hora não chegou ainda não. E depois, no outro momento, ele falou assim: vamos para Jerusalém. Ele falou assim: o pessoal vai matar o Senhor. Ele falou assim: chegou a hora. Ele tinha tempo para cada coisa. E Ellen White diz assim: quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá, e seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo for a sua obra. Em 1844, mais precisamente no dia 22 de outubro, iniciou essa fase de julgamento. Eu não sei quem foi o primeiro a ser julgado. Talvez tenha sido Adão. Talvez tenha sido Abel, que foi o primeiro a morrer. Mas o fato é que desde 1844, Jesus, muitos seres celestiais, 24 anciãos, estão nesse trono que Daniel e João viu, olhando justamente esse julgamento, esse juízo. Então nós temos na nossa linha do tempo o início do julgamento investigativo em 1844 e vai até a volta de Jesus. Isso começou há 170 e tantos anos para trás. E nós estamos aqui em 2022. Vocês acham que esse negócio vai se prolongar mais tempo? Será que eu vou ser meio herege dizer que nós estamos muito próximos de encerrar esse julgamento? Com tantos sinais que estão se cumprindo? Mas o fato é que esse julgamento vai até a volta de Cristo. E a lição diz assim: se todos os seres humanos serão julgados, isso deve ocorrer antes de suas respectivas ressurreições, porque nelas elas receberão a recompensa final. E uma pergunta que veio na lição, diz assim: como o conhecimento de um juiz no céu, eu ainda poria um juízo iminente, deve impactar nossa maneira de viver? Eu escrevi um livro chamado Chegou a Hora, que é um livro que trata um pouco dessa linha do tempo. E alguns dizem assim: ei, você está marcando uma data para a volta de Jesus? Na verdade, não precisa marcar data nenhuma. Jesus já marcou uma data, embora ele não compartilhou conosco ainda. Mas Ellen White diz nos primeiros escritos que vai chegar um momento que até a data ele vai dizer. Ela diz que ele vai dizer o dia e a hora. Está em primeiros escritos e em testemunhos severos. Então, eu posso dizer como o conhecimento de um juízo no céu iminente deve impactar nossa maneira de viver. E um detalhe: a data mais importante não é a data da volta de Jesus. A data mais importante é a data do meu julgamento. Porque pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser o mês que vem. Eu imagino que ainda não passou, pelo menos eu espero. E espero que meu advogado seja eficiente na data do meu julgamento. A outra data importante é a data da nossa morte, que eu também não quero saber, também não. Né? Porque morreu, selou. Né?
Está resolvido o problema. Essas datas são mais importantes que a data da volta de Jesus. Na verdade, o mais importante é o preparo. Vejam quantos estudantes sabem a data do vestibular, mas não se preparam. O que acontece? Não passa. Então, o preparo é muito mais importante. E aí vem o juízo milenar, nesse tribunal celestial, que a Bíblia chama de milênio, não é? É um período que acontece depois da volta de Jesus. Na volta de Jesus, há a primeira ressurreição, os salvos vão para o céu e inicia então o milênio. Durante o milênio essa terra vai estar destruída, não vai ter vida aqui. Bom, vai ter vida de Satanás e seus anjos. Vai ser uma espécie de prisão para ele. Uma espécie de prisão para ele. Então, existe assim um período de descanso para os salvos, descanso para os que morreram, os ímpios, e um período de descanso estranho, umas férias forçadas para Satanás. E 1 Tessalonicenses descreve esse início do milênio, né? Que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos. Esse é Paulo, viu? Ele queria estar vivo. Veja como as pessoas querem estar vivas, eu também quero estar vivo. E Paulo sabia, porque mais à frente diz assim: mas eu sei que não será assim, sem antes que venha o homem do pecado, o filho da perdição, e começa a colocar. Mas ele queria estar vivo, ele diz, depois nós os vivos. Mas isso é uma coisa para vocês. Muitos de vocês podem ler dessa maneira. Eu acredito nisso. Não creio que vai ter muito tempo, mas não. Acho que podemos ler. Depois nós, esses membros fiéis aqui da igreja do NASP São Paulo, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor um pouquinho de tempo. Para sempre. Esse para sempre é para sempre mesmo. É a eternidade, né? Estaremos um período de 1000 anos. E nesse período de 1000 anos, começa uma revista, né? Então, só relembrando, 1844 iniciou o julgamento, vai até a volta de Jesus. Aí, na volta de Jesus, começa o juízo milenar. É o juízo dos perdidos. Para que isso? Para você ter certeza que o julgamento foi justo. Porque de repente você olha um sujeito lá, o seu vizinho, né? E ele não era uma pessoa muito boa, ele está lá. Já pensou Isaías tendo como vizinho Manassés? Manassés foi o sujeito que mandou cortar ele no meio. Mas se arrependeu depois. Então ele vai querer ver o julgamento, a pessoa tem um engano aqui, esse aqui eu sei, esse aí, lugar errado. E ele vai ter que revisar o julgamento. Talvez você tenha uma pessoa que não gosta muito, vai encontrar lá. Ou o contrário. Tem uma pessoa maravilhosa, que maravilhosamente não vai estar lá. Por quê? Não sei. Vai revisar o julgamento, né? E esse julgamento, diz a Bíblia, em 1 Coríntios 6, 2 e 3, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Então não vão só ser os pobrezinhos mortais aqui, não. Os anjos caídos também. Vão estar nessa revisão aí. Que coisa impressionante, né? Vocês pensam às vezes que vocês não são importantes para Jesus, vocês são muito importantes. E o livro do Apocalipse fala disso, fala: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia dado autoridade para julgar. Eu vou para a parte final, diz assim: eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse é o período. Né? Continuando, tem outro texto que diz assim, a respeito da primeira ressurreição. O restante dos mortos não voltou a viver até se completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, os que vão julgar.
Felizes e santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. E a lição traz o seguinte texto. No juízo investigativo pré-advento dos justos, somente as hostes celestiais estarão envolvidas, de acordo com Daniel 7. Mas durante o juízo milenar dos ímpios e dos anjos caídos, os próprios santos também participarão. É por isso que tem que ser 1000 anos, né? É muita gente. Eu nem sei quantos são, mas é muita gente. Alguns bilhões, com certeza. É muita gente que será julgada. E a lição ainda diz, esse processo oferece uma oportunidade para os santos avaliarem os registros celestiais e verem o tratamento justo de Deus em todos os casos. Ninguém será punido até que vejamos a justiça divina. E aí vem o juízo executivo. Depois que uma pessoa é condenada, normalmente tem uma pena. Não é? Pode ser prisão, pode ser morte. Mesmo a morte, existe assim algum tipo de morte. Cadeira elétrica, injeção letal, enforcamento, coisa feia falar disso, né? Mas existe. Existem algumas penas que são aplicadas. Existe também prisão perpétua, né? Uma série de penas nesse juízo. Esse juízo executivo acontece após o milênio. Quando termina o período de 1000 anos, então agora vem esse juízo executivo. É quando eles vão receber a sua sentença, né? A lição da escola sabatina diz que o juízo executivo é a intervenção divina, punitiva, final e irreversível na história humana. Não tem como voltar atrás. Eu vou dizer para vocês, 2 Pedro diz que Deus não poupou anjos quando pecaram. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça. E aí fala também de Sodoma e Gomorra. E diz que são exemplos para nós hoje. Porque tem uma ala de pessoas que diz que no final todo mundo vai se salvar. Que Deus é muito amoroso, sabe? Ele não vai destruir. E eu me lembro quando uma pessoa falou isso para mim, eu disse assim, você está me dizendo que até Satanás vai ser salvo? E ela falou assim, não seria lindo o pai se encontrando com o filho, Lúcifer? Seria lindo, mas não vai ser assim. Porque a Bíblia diz que existe um lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. E aqueles que ficarem muito apegados a Lúcifer, a Satanás, estarão com ele. É isso que diz a Bíblia. Então, nós temos esses exemplos de julgamentos punitivos na lição. A expulsão de Satanás e seus anjos, a expulsão de Adão e Eva no Éden, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra. A gente fala Sodoma e Gomorra, mas foram 5 cidades, né? Adimá, Zoim e Zoar. Zeboim e Zoar. A morte dos primogênitos no Egito. Olha, não é surpresa que haverá punição para os ímpios. Nós, adventistas, temos estudado isso. Olha o que Ellen White diz. A bondade e a longa tolerância de Deus, sua paciência e misericórdia exercidas para com seus súditos, não impedirão de punir o pecador que se recusou a ser obediente aos seus requisitos. É triste dizer, muitas pessoas serão destruídas. E a lição continua dizendo, Deus fez tudo o que poderia ter feito para salvar a humanidade da perdição eterna. Mesmo com grande custo para si mesmo, os perdidos fizeram escolhas que os levarão a esse final infeliz. É o amor de Deus, e o amor de Deus somente, que também exige justiça. Vamos só recapitular aqui, porque o meu tempo já ficou vermelho. Então, eventos que ocorrerão no início do milênio. Volta de Jesus, os justos mortos ressuscitam, é a primeira ressurreição, os justos são levados para o céu, os ímpios vivos são destruídos, recebem ali a primeira morte,
Isso acontece no início do milênio. E aí, durante o milênio, o que acontece? A terra fica desolada, todos os ímpios estão mortos, Satanás permanece preso na terra e os santos estão lá julgando no céu. Quando termina o milênio, no final o que acontece? Os ímpios mortos ressuscitam, é chamada de segunda ressurreição, Satanás é solto, Cristo, os santos e a cidade santa descem para a terra, Satanás e os ímpios avançam contra a cidade santa, todos são destruídos pelo fogo, é a segunda morte, a terra é purificada e recriada, e como diz o apóstolo Paulo, estaremos para sempre com o Senhor. E falando dessa primeira e segunda ressurreição, Apocalipse 20, verso 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. E os da segunda morte? Os da segunda morte diz assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E a segunda morte não tem retorno, é irreversível. A lição ainda traz um texto, está lá na parte de Ellen White. Diz assim o texto, grande conflito: a obra de ruína de Satanás está terminada para sempre. Durante 6.000 anos ele realizou sua vontade, enchendo a terra de miséria, causando tristeza em todo o universo. E agora as criaturas de Deus estão para sempre livres da presença do maligno e de suas tentações. Sabe, a Bíblia diz que Satanás sabe que o tempo dele é curto. E como é que ele sabe? Porque provavelmente ele estuda as profecias. E através das profecias, nós podemos entender que esse período de pecado na terra terá uma duração limitada de 6.000 anos. E teremos um sábado de descanso no céu, que seria o 7º milênio. Vamos olhar aqui a nossa linha do tempo? Então temos a volta de Jesus, o milênio, a cidade santa desce, os ímpios são destruídos, a terra é recriada e nós viveremos para sempre com o Senhor aqui na terra. Eu gosto muito de ler o trecho final de Apocalipse, que diz assim, permite encerrar com esse texto. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus no Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Que promessa maravilhosa! Não é para ter medo do juízo, nem dos sinais. Na verdade, o livro de Lucas diz: ora, ao começarem a acontecer essas coisas, o que tem que fazer? Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. É momento de alegria e de felicidade. Nós estamos vivendo a época mais importante desse planeta. O fim da linha do tempo. Sabe que igreja que pertence no Apocalipse nesse tempo? Laodiceia. A igreja do julgamento. Não tem Laodiceia o retorno. Termina aqui mesmo. É a última igreja. E Deus ama demais vocês para deixar que vocês se percam. Ele fez um sacrifício tremendo.